Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno. 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz um ensinamento sobre o pastoreio, ou seja, nós precisamos aprender a pastorear como Jesus pastoreava. Jesus, ele chamava as ovelhas, ia atrás dos pecadores, trazia elas para o caminho, para o seguimento, e ele tinha misericórdia com elas, porque o processo de crescimento dessas ovelhas, de amadurecimento, era gradativo. Então ele inseria essas ovelhas num grande processo de conversão, de mudança, de aperfeiçoamento, um grande processo de crescimento na sua fé, na sua adesão e na sua comunhão com ele. Por isso que nós vemos, dentro dessa realidade, onde Jesus Cristo critica os fariseus, porque eles convertiam as pessoas, e quando essas pessoas decidiam seguir aquele caminho, eles impunham nelas fardos muito pesados e, na verdade, tornavam muito mais merecedoras, colocavam isso na consciência delas, que a tornando-as cada vez mais merecedoras do inferno e não do reino dos céus. Por isso que Jesus, ele vai nos chamar a atenção sobre o pastoreio, porque o pastoreio, ele é um processo, e nós precisamos entender muito bem isso. O pastoreio é um processo de conversão em 3 realidades diferentes. A primeira realidade de conversão é a purificação dos pecados, essa purificação que nós vamos exercendo no decorrer do tempo, onde Deus nos auxilia com a graça divina, e nós precisamos dar esse passo de esforço da nossa vontade para justamente lutar contra essas más inclinações. A segunda conversão é de mentalidade, que vem pela iluminação, a via iluminativa, onde nós vamos mudando, convertendo a nossa forma de pensar, a nossa forma cada vez mais de ir entendendo aquilo que é o próprio caminho que Jesus Cristo nos indica. É nesse processo de conversão, de purificação e de iluminação que nós vamos dando passos concretos nessa perseverança no caminho que Jesus Cristo nos indica, onde nós vamos permanecendo cada vez mais nesse rebanho,
onde Cristo é o único pastor. Por isso que nós precisamos também entender a vida dos nossos irmãos desta forma, porque cada um tem um tempo, cada um tem um processo específico, mas cada um de nós vamos passar por todos esses 3 processos de purificação, iluminação e de união. Por isso que até chegar à união, que é essa capacidade de nos unir cada vez mais a Cristo Jesus e nos comprometer com Ele, estar cada vez mais unidos a Ele, participando da sua vida e também da sua missão. Para chegarmos a esse ponto da nossa caminhada, nós precisamos também dar esses passos de correspondência, porque quanto mais a gente colabora com a graça para a nossa conversão, para a nossa purificação, mais nós nos abrimos à experiência de fé que vem nos iluminar e vem nos dar entendimento cada vez mais profundo das coisas celestes. E assim, muito mais, nós também conseguiremos ser conduzidos a essa união divina, porque a união não depende de nós, a união depende só de Deus, porque essa união, ela é uma obra da graça divina em nós. Mas para que ela aconteça, nós precisamos gerar abertura. Essa abertura é essa correspondência, onde Jesus Cristo nos chama à purificação e à iluminação. E nós precisamos corresponder esse grande chamado dele para a nossa vida. Somente assim nós entenderemos o grande mistério da nossa fé. Por isso que no final do Evangelho, Jesus ele vai fazer uma outra crítica aos fariseus e vai chamá-los de guias cegos, ou seja, pessoas que querem seguidores, mas não sabem e não entendem o verdadeiro sentido da vida. Jesus é o sentido da vida. E aí ele vai fazer uma crítica sobre o jurar pelo templo ou pelo ouro do templo, jurar pelo altar ou pela oferta que está sobre o altar. Quando Jesus ele faz essas relações, ele nos chama a atenção justamente sobre uma hierarquia de valores. Por isso que nós precisamos entender melhor a vida espiritual, para que nós possamos realmente formar essa hierarquia de valores na nossa consciência, para sermos capazes de ir conduzindo as pessoas nesse caminho de progressão, de crescimento, de amadurecimento na sua fé, para que assim nós possamos também ir participando da missão de Cristo, de pastorear as ovelhas que Ele nos concede guiar por este vale de lágrimas, esse tempo nesta terra, onde todos nós estamos peregrinando rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.